Para darmos início ao nosso primeiro debate, eu convido à frente os jornalistas que irão mediar o debate de hoje. Por gentileza, Adriana Bernardes, coordenadora de produção do Correio Brasiliense, e Carlos Alexandre de Souza, editor de Política e Brasil do Correio Brasiliense. CB Debate Dengue, uma luta de todos. Nosso primeiro painel traz como tema ações de combate e a luta contra a doença. Para aprofundar o assunto, chamamos ao palco Breno Adaide, pesquisador e professor da Universidade de Brasília. Dr. Alexandre Lima Rodrigues da Cunha, coordenador científico da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, infectologista do Hospital Sírio-Libanês e do Laboratório Sabin. E doutora Luciana Mendonça Barbosa, coordenadora do Serviço de Neurologia do Hospital Sírio-Libanês. Nesse momento, passo a palavra para Adriana Bernardes e Carlos Alexandre, que conduzirão o painel com nossos convidados. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui em mais esse evento do Correio. Eu acho que as palavras de abertura foram muito significativas para mostrar a situação que nós estamos enfrentando. Ficou evidente que é uma luta que não diz respeito apenas a um governo, a uma esfera de poder, é uma questão que envolve a sociedade como um todo, e a gente agradece de antemão a participação de todos que se dispuseram a vir aqui ao Correio. E eu já começo passando a palavra, então, para o professor Breno Adaide, para falar sobre o ponto de vista dele como acadêmico, como médico, sobre essa situação que está se passando, né? Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Queria só fazer uma correção, não sou médico. É um prazer estar aqui no meio de tantos profissionais de saúde, de especialistas que estão ligados à área de saúde, médicos. O meu olhar, desde a época da pandemia, do Covid, sempre foi o olhar estatístico, sempre foi o olhar dos números. Então, muitas vezes eu precisei recorrer aos especialistas para me traduzir o que os números estavam dizendo ali em termos do contexto. Então, o meu olhar é sempre um olhar baseado em um cenário do que a gente já viveu, em termos de comportamento de números e comportamento de casos, vamos colocar assim, e o que a gente está vivendo agora. Então, a gente tinha, desde o final do ano passado, um aumento constante, e quando a gente vai falar de dados, quando a gente vai falar de... Vou tirar todo o contexto que foi levantado, o contexto climático, o contexto da mudança dos tipos, né, dos vírus, mas o dado ele faz uma coisa muito boa para a gente. O dado ele mostra padrão. Então, quanto mais a gente tem um padrão, mais a gente consegue imaginar o próximo passo. É quase como se a gente estivesse correndo uma velocidade. Então, a gente imagina que o próximo passo vai ser na mesma velocidade que foi o anterior. Ou se a gente está acelerando, a gente vai aumentar a velocidade, se a gente está freando, que a gente vai frear. Então, podem ocorrer inversões? Podem. Mas, quando nós temos padrões mais claros, a gente começa a vislumbrar o que pode acontecer. E, logo que eu peguei os primeiros dados, que estavam mostrando uma aceleração constante e sequencial no número de casos. E aí, ali, eu levantei a bandeira amarela e falei, olha, isso aqui está formando um padrão.
E aí, de repente, a gente teve, em janeiro, uma guinada muito forte nos dados. Então, é quase como se eu estivesse esperando um carro andando numa velocidade. Não estava bom, o carro estava andando na velocidade, né, não estava boa. De repente, o carro dá uma acelerada. E a gente sabe que esse comportamento, a gente já viu, inclusive, um comportamento parecido, né, nas curvas da pandemia, ele é um começo de ciclo. E aí, quando você vê o carro dando uma acelerada muito grande no começo de um ciclo, aí a gente, infelizmente, espera um chumbo bem grosso, que foi o que aconteceu e ainda continua acontecendo. Então, foi esse tipo de recorte que eu tentei trazer, foi esse tipo de recorte que eu tentei mostrar, que é baseado muito nos números, né? Enriquecido por todo o contexto de todos os outros profissionais que vieram a embasar do porquê que aquele número estava daquele jeito. Eu tenho uma pergunta. Esse padrão que você observou, você saberia precisar a data? A partir de que momento que você olhou que estava se formando esse padrão? Eu trouxe alguns gráficos bem simplificados. Não sei se eles estão. Opa, se eles estão aqui. E eu tentei simplificar eles o máximo possível para que eu pudesse mostrar. O problema é que não tem problema, pode ser aqui mesmo. E aí eu acho que está bem pequenininho. E até quero falar uma coisa interessante sobre essa questão de como a gente mostra os dados graficamente, né? Dependendo do jeito que a gente coloca os dados no gráfico, eles transmitem uma ideia de piora ou melhora, sabe? E a gente vem ali, ó, até virar o ano, parece que a gente está lateralizado, mas é porque o gráfico está na proporção já do crescimento. Ele já estava crescendo. Então, se vocês verem a linha pontilhada, ele já estava crescendo. Só que aí, de repente, quando vocês virem aquele primeiro número ali mais alto, foi quando ali eu assustei. Por quê? Porque quando foi começar a fazer o comportamento da curva, a gente já estava feio o negócio. Então, você me perguntou quando eu me assustei ali, ó, era 5.000 e pouco. Ali eu falei, opa. Só para o pessoal poder visualizar a qualidade melhor, não está muito boa, né? Qual é o mês, especificamente? Tem que ver na legenda do gráfico. Dá para ver daqui do púlpito. Em janeiro, acho que primeira semana de janeiro ou segunda semana de janeiro, a secretaria ela gosta de divulgar os dados acumulados. E isso facilita para alguns aspectos e dificulta para outros. Então, quando eu vou trabalhar os dados, eu faço eles acumulados e eu faço eles semanais. Quando eu apresento eles de forma semanal, eu consigo ver oscilações maiores nos números. Então, aqui, quando vocês virem esses números, porque ocorreu essa confusão na mídia, quando eu soltei projeções, eles falaram, não, professor, sua projeção está batida há muito tempo. Eu falei, não, esse número grande aqui é da semana. Então, se eu não me engano, ali é segunda, terceira semana de janeiro, quando a gente teve o nosso primeira aceleração grande. E aí, quando aquilo ali bicou para cima, falei, olha, a gente está começando mal. Por quê? Porque se o número continuasse subindo devagarzinho, a gente poderia ter uma oscilação mais macia, que foi o que aconteceu nos outros anos. Quando a gente tem um começo de ciclo com uma aceleração muito grande, se não tiver uma explicação muito pontual do porquê aquilo aconteceu naquele momento, a gente está começando uma nova trajetória mal. Professor, foi dito aqui que os casos começaram a subir já em 2023. No levantamento do senhor, consta esse aumento de casos já no Distrito Federal no final de 2023? Consta. A gente já consegue ver ali, porque como o gráfico está na proporção, já pegando os casos mais altos, se fizer um recorte, pegar só os pequenininhos, o número dilata, então o gráfico, em vez de ficar mais retinho assim, ele vai dar uma tombada para cima e vai mostrar que a gente já estava vindo em um movimento ascendente, porque um número muito alto pontualmente, devido a alguma situação pontual, então eu vou citar, por exemplo, no caso de pandemia, né, quando a gente teve muita aglomeração aqui, por conta das manifestações, você tem ali um evento que causa um impacto nos números. Quando você vê um padrão de ascendência e você vai olhar as séries passadas, porque é muito importante a gente olhar nosso passado e ver como que funcionaram as ondas, como funcionaram os surtos, em que períodos eles aconteceram, e você vê que o número está crescendo, isso é muito preocupante, porque a gente mais ou menos como se a gente falasse assim, olha, é uma viagem que a gente vai ter que fazer
de 100 quilômetros. Essa viagem são 100 quilômetros. A gente já está começando com uma estrada esburacada no segundo quilômetro. E a tendência é piorar. Então, eu gosto de fazer essas analogias, porque quando a gente vê as curvas, vê os surtos, a gente imagina que vai ocorrer uma onda. Só que quando o número vem crescendo, constantemente, especialmente quando ele dá uma acelerada, aí você fala, epa, a gente já está só no começo da viagem. Kalecha, então é possível a gente inferir que, já no ano passado, as autoridades tinham elementos para começar ações de combate e prevenção de forma mais intensa? Essa é uma pergunta que ela pode ser... Eu posso responder ela só parcialmente. Eu posso te dizer, pela ótica dos dados, que existia uma situação de piora antes de onde era esperado que ocorresse um aumento de casos. Então, é como se você já tivesse um prelúdio ruim e você sabe que vai piorar. Por quê? Porque, historicamente, piorava nessa época. Então, a gente já está muito pior do que o normal e a coisa normalmente fica pior nessa época. Então, do ponto de vista histórico e de números, sim. Do ponto de vista de todo o contexto que foi levantado aqui e pelos outros especialistas, e aí que fogem da minha área, aí muito mais. Mas, pela lógica dos números, sim, porque você fala assim, poxa, nessa época de chuvas os casos aumentam, a gente tem um aumento do surto, a gente estava já crescendo antes da coisa piorar como esperado. Então, imagina que a gente já estava ruim antes de ficar péssimo. E depois ficou trágico. E agora a gente está nesse cenário aqui. Professor, pela comparação com os outros anos, já foi falado aqui, nós estamos praticamente com 1 milhão de casos agora prováveis, né? E também já se sabe que o atual cenário ele antecipa o que normalmente se espera que ocorreria em maio, por exemplo. Pelo seu conhecimento dos números, o senhor é possível fazer uma projeção de quantos casos podemos chegar em 2024? Eu recebo muito essa pergunta. Todo exercício de futurismo com dados, ele repete a lógica da pessoa andando. A gente sempre consegue, com uma boa margem de certeza, dizer o próximo passo. A gente não consegue dizer, com uma boa margem de certeza, os próximos 100 passos, porque a gente está sempre se pautando, né, nos movimentos passados para prever os futuros. Então, eu acho temerário eu dizer, com certeza, olha, a gente vai ter um número X, Y, Z de casos, mas se a gente for fazer as devidas proporções, e eu usei esse mecanismo quando eu fui fazer as primeiras previsões da Covid, que a gente chama de mecanismo de proxy, que é que a gente pega os dados, por exemplo, de o que aconteceu no passado e fala assim, olha, se a gente for seguir o movimento passado, mas com as nossas novas proporções, onde a gente vai chegar? Então, a gente usa esse proxiamento, nessa prótese dos dados. A gente pensa assim, poxa, tá, é como se eu dissesse assim, se a gente chegou no pico em maio e, depois do pico em maio, a gente caiu em 2 meses, mas a gente está 50 vezes pior, 20 vezes pior, como é que vai ser se a gente seguir essa mesma lógica? Então, o exercício de futurismo assistido ele tem uma margem muito grande para erros, mas no momento, com os dados que a gente tem, que ainda são dados que a gente tem indícios de melhora, eu trouxe isso nos dados, para poder mostrar, a gente tem indícios de melhora, mas a gente tem 2 fases muito, muito importantes antes do pico, que é a fase de aceleração de casos, cada vez casos maiores. Depois, a gente tem a segunda fase, que antecede o pico, que a gente continua crescendo, a gente tem casos maiores, mas eles são cada vez menores os saltos. E a gente tem indícios que a gente pode estar na segunda fase, mas eu vou trazer pontos e contrapontos de algumas coisas que eu trouxe para poder questionar isso, né, para poder dizer que tem, mas para não fugir da sua pergunta, para te dar uma resposta objetiva, hoje, com os dados que a gente tem, eu estimaria tranquilamente entre 300 e 400 mil casos para 2024. Tranquilamente. Pode ser melhor, pode ser pior, depende de muita coisa que ainda vai acontecer. Pedir uma previsão tão longe assim é quase como jogar um dado. Pelo que eu estou entendendo, o senhor tem outros dados. É isso que você gostaria de mostrar aqui e compartilhar conosco? É isso? Deixa eu ver se eu consigo
os gráficos ficaram muito pequenos aqui. Isso aqui mostra uma evolução de casos. Então, talvez nesse momento aqui, como está muito pequenininho, e é difícil de ver os números, e ali eu coloquei os casos totais, para a gente entender que a depender do comportamento, do avanço do número de casos, a gente pode ter cenários diferentes, cenários de aceleração, cenário de reaceleração e um cenário de continuidade, que são os 3 cenários que eu coloquei ali. E, quando a gente coloca os casos acumulados, parece que a gente está piorando em todos os cenários. Mas, quando a gente coloca os casos semanais, é aquele mesmo gráfico, só que eu não acumulei os casos. A gente vê que a gente tem uma curva esperada, que a gente seguiria mais ou menos a mesma tendência que a gente vem seguindo por agora, uma continuidade do aumento mais controlado, uma aceleração do aumento de casos e uma desaceleração, que seria, se a gente olhar no todo, seria como se a gente estivesse lateralizando. Se a gente começar a olhar o azulzinho ali e for seguindo o verdinho, guardadas as devidas oscilações, a gente está meio de lado. Então, e isso aconteceu exatamente porque a gente teve uma queda no número de casos do boletim da semana passada, e isso me levantou um questionamento muito grande, porque toda vez que a gente tem uma quebra de padrão, a primeira coisa que o pesquisador tem que pensar é por que ocorreu essa quebra de padrão. Se a gente vem crescendo, se a gente vem aumentando o número de casos, por que não aumentou? Aí, isso aconteceu também na época da pandemia, né? A gente estava numa máxima de casos, os casos estavam estourando recordes e recordes e recordes, e, de repente, os casos bateram numa tampa, pau quebrando, um monte de gente morrendo, e os casos pareceram que bateram num teto. E isso ficou na minha cabeça, e, naquela época, eu fui muito questionado, porque eu tinha previsto muito mais casos, e ficou muito menos. Aí eu fui ver a quantidade de testagens. E aí eu fiquei curioso e fui olhar a quantidade de testagens. E, na semana passada, a gente vinha numa crescente de testagens, crescente de casos, crescente de testagens. Semana passada, a gente foi para menos da metade do máximo de testagens que a gente teve. E aí os números caíram, claro, né? Se eu não teste, eu não tenho positivo. E aí isso deu uma bagunçada nos dados. Então, isso me trouxe um questionamento. Falei, não, peraí, será que a gente está começando a entrar na fase 2, desacelerar o aumento? Ou será que a gente está numa oscilação baseada numa diminuição de testagem? Né? Por isso que eu falo que as experiências passadas são muito boas, porque a gente vai tentar encontrar motivo. Aí eu trouxe um dado final, que eu acho que aí sim é um dado positivo, e esse está fácil de ver, que seria a incidência. Então, baseado nas testagens que foram feitas, né, o índice de conversão, e a gente vê uma melhora. Né? O que eu quero dizer aqui, de todos os dados que a Secretaria trouxe, todas as testagens que eles realizaram, o índice de incidência de positivo caiu e se manteve de 71% para 60%. Ainda que se tenha diminuído, né, na semana passada, expressivamente o número de testagens, a taxa de conversão ela melhorou. Para não dizer que eu só trouxe dado que mostra que a gente está piorando, que a coisa está feia. Mas não é porque a coisa está feia que ela não tem coisas que a gente pode dizer que estão, né, melhorando também. Bom, eu agradeço, Breno, a sua participação, então, aqui nessa primeira parte do painel. Como você já viu, o tempo da sua apresentação ele já se encerrou. Eu vou passar a palavra, então, para o doutor Alexandre Lima. Ele é coordenador científico da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal e também infectologista do Hospital Sírio-Libanês e do Laboratório Sabin. Por favor, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Ótima apresentação do Breno, né? Tem duas coisinhas. Uma coisa, a gente tem que torcer para ter sido uma antecipação mesmo da subida de casos, porque isso não dá para a gente saber ainda, né? Porque o nosso pico, geralmente, é em abril. Está muito longe ainda, né? A gente está no fim de fevereiro. Se a gente tiver mais um mês e meio com essa subida de casos, a gente vai extrapolar em muitas vezes, dezenas de vezes, a nossa pior crise.
Então, talvez, às vezes acontece isso, a gente só tem um shift left, né? Começa a subida antes e acaba antes também, se a gente só vai conseguir mais ver quando os números forem progredindo. E você está coberto de razão quanto à questão da testagem, né? Acho que 2 meses atrás, a pessoa começava com febre, dor de cabeça, ia no médico, ia no pronto-socorro, fazia um teste para dengue. Hoje a pessoa começa com febre, dor de cabeça, e fala, estou com dengue, vou ficar aqui em casa. E aí, esse caso nunca vai ser notificado e não entra nos números. Então, pode ser um pseudo-arrefecimento do número de casos por causa de uma diminuição da testagem. O dado é muito alvissareiro ali de queda de positividade, índice de positividade é um bom número, né? Tinha 70%, baixou para 60% de casos dos testados que ficaram positivos, mas, com certeza, os casos estão aumentando mais do que mostra o número de notificação, porque tem pessoas que simplesmente não vão procurar assistência. Principalmente se tiverem quadros leves, ele assume que está dengue, estou com dengue, mas estou bem, não vou. Hospital 6 horas, hospital privado com 6 horas para atendimento, hospitais públicos lotados, às vezes falta kit para fazer teste, então a subnotificação piora muito. Só essas 2 palavras, mas precisamos dos números, né? Os estatísticos salvam a gente nessa hora de prever o que a gente precisa de assistência. Eu trouxe aqui, resolvi falar para vocês, talvez, de um assunto que eu achei que não vai ser falado, porque, como tem vários temas, fiquei com medo de ser repetitivo, e trouxe 2 assuntos que não são muito falados, mas que dão para a gente alguma esperança, além das coisas que a gente já sabe. A gente sabe que dengue tem uma participação grande no controle do poder público, né, com a fiscalização, com campanhas informativas, e da população. A comunidade tem que estar envolvida para fazer, não deixar criadouros, esvaziar água parada. Mas é impossível erradicar o mosquito com essas medidas, é impossível. Se o poder público fizer o melhor trabalho do mundo e a população o melhor trabalho do mundo, existem criadores que são inalcançáveis, né? Em cima da folha de uma copa, de uma árvore, um local que ninguém sabia, em cima do telhado, ninguém vai subir em cima do seu telhado todo dia para ver se tem algum lugar. Então, assim, algum criador vai haver. Então, a gente não conseguiu, com medidas dessa de população e do poder público, erradicar Aedes em lugar nenhum do mundo. E aí eu trouxe para vocês 2 novas tecnologias assim que já existem, que estão aprovadas, mas que não foram amplamente implementadas, que são perspectivas para o futuro, talvez a gente se livrar disso, né? Um é a infecção do Aedes com Wolbachia. Wolbachia é uma bactéria, coisa curiosa, né? Parece ciência muito diferente. É uma bactéria que infecta insetos. E ela infecta naturalmente uma quantidade grande de insetos, 50%, 70%, mas não muito frequente em Aedes aegypti. O que foi feito? Conseguiu-se infectar Aedes aegypti macho, através de engenharia, se infectou Aedes, e foram feitos estudos que viram que, quando o Aedes está infectado por essa bactéria, o vírus da dengue, e não só dengue, zika, chikungunya, vírus da febre amarela, não consegue se proliferar dentro do mosquito. Então, você consegue fazer um controle biológico, o mosquito pica alguém que tem dengue, mas não consegue proliferar e não transmite para outra pessoa. Tem uma coisa em especial nessa bactéria, que, quando o mosquito, que tem o macho, que tem a Wolbachia, ele fertiliza uma fêmea, se forem nascer descendentes, os descendentes nascem com a bactéria. Você tem uma transmissão vertical da bactéria. E essas fêmeas que vão ser essa prole que vai ser infectada, vai ser toda estéril para Aedes aegypti, e eles vão dar descendentes também, que também serão estéreis. Então, existem populações, onde já foi estudado isso na Austrália, em Queensland, província na Austrália, eles conseguiram erradicar dengue, que é uma coisa única, que a gente acha que é impossível, né? A gente acha que não dá para fazer, porque você não tem, em breve, toda a população de Aedes vai ter Wolbachia, porque ele substitui a outra população, à medida que isso vai se proliferando. É um mecanismo que você não precisa ficar soltando novos mosquitos no ambiente, porque a própria proliferação vai dando uma prole que fica uma prole imune à dengue, e aí é um controle que seria possível. Existem projetos pelo mundo, né, bastante interessantes. Na Austrália são os projetos mais pioneiros. Isso é algo para a gente pensar, do ponto de vista de saúde pública, se não vale a pena
essas bactérias, como eu falei, elas já existem em vários tipos de insetos, então não há nenhum risco biológico, né? A bactéria não passa para a gente, não tem nada de transgênico, não tem nenhum risco que tenha se visto. São mais de 10 ou 12 anos de estudo com Wolbachia. Isso é uma tentativa de controle bastante razoável. Tem outra que é muito curiosa também, que é o Aedes do Bem. Aedes do Bem é o nome comercial, é um mosquito de marca. É um mosquito patenteado, tem uma empresa inglesa que se chama Oxitec, que é em Oxford, patrocinada pela Fundação Bill e Melinda Gates, que eles conseguiram fazer um Aedes macho, um mosquito, que ele tem um gene que é autolimitante, que quando ele infecta a fêmea, a descendência não nasce, a prole não nasce, não consegue passar do estágio de larva e não consegue ficar adulto. Então, você consegue uma diminuição da população de mosquitos, engravidando as fêmeas do Aedes de fetos, não dá para falar em feto de mosquito, né? de embriões que não vão passar do estágio de larva. Isso é uma medida importante para o controle da população total de mosquitos, que a gente não consegue fazer só com as medidas comportamentais. Isso já foi testado, inclusive, no Brasil, na cidade de Indaiatuba, isso foi feito em grandes níveis, e já se provou que isso reduz mesmo a quantidade de Aedes e a quantidade de transmissão. O que tem um pouco de limitação nessa tecnologia é que, de tempos em tempos, você precisa soltar mais desses mosquitos, né? Porque, diferente da Wolbachia, que vai passando para os descendentes, a competição, esses mosquitos acabam morrendo, e aí os outros acabam voltando à população. Então, de tempos em tempos, você precisa soltar. E é bem engraçado, né? A gente nunca achou que a gente ia comprar mosquito. Você compra um mosquito de marca, abre uma caixinha e solta o mosquito no ambiente. E são mosquitos machos, né? Você sabe que os machos não picam, então não tem grandes interferências no ecossistema, só que de tempos em tempos você precisa fazer. Esses mosquitos, inclusive, eles vêm com um gene fluorescente para a gente monitorar onde eles estão. Então, com uma luz fluorescente, você sabe, esse aqui é do bem, esse é do mal, esse é do bem, esse é do mal. Dá para a gente contar, e quando o nível baixar muito, dá para você soltar mais mosquito. Então, essas são duas tecnologias baseadas em controle ecológico, que mostram que, no futuro, talvez a gente tenha algo mais do que pedir para a população cuidar da água parada, fazer fumacê, que são medidas que ajudam, mas não conseguem erradicar. A gente nunca vai se livrar de dengue, por melhor que seja a conscientização da população e do poder público, a menos que a gente desenvolva novas tecnologias. Esses são dois exemplos bem-sucedidos, que já têm mais de 10 anos de estudo e já foram aplicados na prática em alguns locais. Professor, quais são os entraves, por exemplo, para que o Brasil, né, um país tropical, adote essas técnicas, por exemplo? Alto custo. O que está faltando para a gente adotar essa técnica de controle biológico? Então, a primeira coisa é o alto custo. Assim, são tecnologias relativamente recentes também, né, que já foram aprovadas, né, já passaram pelos comitês reguladores para ver segurança, mas tem a questão do custo, né? A negociação com o poder público é diferente. Existe na iniciativa privada, você vê uma caixinha de mosquito da Oxitec que custa R$400. E a área... Quantos mosquitos? Quantos mosquitos eu não sei, mas é uma área relativamente pequena, né, de 1 quilômetro, 2 quilômetros. Então, assim, um país com as dimensões continentais que a gente tem, ia precisar de muita caixa de mosquito. Acho que não dão conta, né, não tem nem perna para fabricar tanto mosquito. A gente viu isso na vacina, né? Acho que alguém vai falar de vacina, resolvi não falar de vacina, alguém deve falar. Vacina é uma coisa muito importante, a gente tem a nova vacina agora, e não dá nem para o cheiro, que a indústria consegue fazer de Quedenga, agora está aqui, não dá nem, a nossa população é enorme. Então, é diferente de você fazer um trabalho em Queensland, na Austrália, que não tem a população de 5 municípios em Minas Gerais, e você fazer uma coisa no Brasil. Então, acho que um dos principais entraves para várias dessas medidas, seja vacina, seja esses controles biológicos, são as dimensões continentais e a nossa enorme população. Mas, talvez, em municípios críticos, desse para fazer. Desse para você fazer projetos pilotos em municípios onde você tem habitualmente um número maior de casos, e depois expandindo para regiões onde não é tão comum. Obrigada, professor. Muito bem, eu agradeço a participação do Dr. Alexandre Lima. Como ele explicou aqui, como vocês puderam acompanhar,
Ele falou sobre avanços tecnológicos relativos à dengue. Lembrando que vocês, para quem está chegando agora, a gente está no meio do primeiro painel do evento do Correio Brasiliense, Dengue, uma luta de todos. Eu vou passar a palavra, então, para a doutora Luciana Mendes Barbosa. Ela é coordenadora do Serviço de Neurologia do Hospital Sírio-Libanês. Seja muito bem-vinda. Por favor, a palavra é sua. Bom, obrigada pelo convite. É interessante, um neurologista aqui na mesa, né? Mas a gente vai falar de coisas raras, mas que eu acho que é interessante que a população saiba que é possível de acontecer, até porque quando a gente tem um aumento muito grande de casos, essas coisas raras vão aumentar um pouco mais a frequência, né? A gente tem uma taxa de complicações neurológicas aí variável, de acordo com os estudos, pode chegar até a 20% dos pacientes contaminados. Mas aqui no nosso país, o que a gente tem de levantamento é que fica em torno de 5% a 6% dos pacientes que tiverem dengue em geral, seja casos leves ou dengue grave, podem evoluir com alguma complicação neurológica, né? E a gente tem alguns tipos, né? A gente tem complicações secundárias, no caso do paciente grave, complicações relacionadas a alterações do organismo causadas pela dengue. Então, o paciente pode ficar mais sonolento, pode alterar a consciência por causa de alterações da função renal, da função hepática, alterações da oxigenação. Então, não por comprometimento direto do vírus no sistema nervoso, mas sim por repercussões da gravidade da doença, tá? Isso é o mais comum na dengue grave. A gente tem casos de infecção, penetração do vírus no sistema nervoso central também, causando meningite, encefalite, mas são raros, né? E também, depois da doença, a gente tem algumas manifestações. A gente tem manifestações relacionadas à resposta imunológica do paciente e não mais relacionada à infecção. Então, depois desse quadro infeccioso, cerca de 10 a 2 semanas depois, quando o paciente já está na fase de convalescência, já está naquela fase de melhora, ele pode manifestar sintomas neurológicos. Então, é interessante a população também ter conhecimento disso, porque às vezes acha, está melhorando, esse problema não tem nada a ver com o quadro de dengue. E é interessante ter conhecimento, tá? Os sintomas que costumam aparecer podem ser formigamentos, eles podem acender, começar a evoluir com fraqueza, e nessa situação a pessoa precisa procurar atendimento, tá? Porque pode ser uma neuropatia secundária à dengue, tá? Secundária à ativação desse sistema imunológico. Outro sintoma que é importante as pessoas estarem conscientes também é que podem surgirem alterações visuais. Tá? Então, a gente pode ter comprometimento do nervo óptico, comprometimento da retina, da mácula, tudo isso secundário a alterações imunológicas do paciente. Então, também costuma aparecer na fase de recuperação. Vocês sabem que a gente não tem tratamento específico para dengue, a gente tenta manter um suporte para que o paciente consiga ficar bem e melhorar, né? Mas, né, no caso de comprometimento neurológico é a mesma coisa quando a gente está falando dessa fase aguda, da encefalopatia ou da própria encefalite. Mas, quando a gente está falando desse quadro que surge depois, na fase de convalescência, nós temos tratamentos específicos que são direcionados a modular a imunidade daquela pessoa. Então, realmente é necessário procurar atendimento. Alguns casos podem evoluir de forma grave, não é a maioria. Assim, a maioria dos pacientes vai evoluir muito bem, vai ficar bem, não vai ficar com sequela nenhuma, mas existem casos potencialmente graves e fatais. Eu tenho uma questão que eu gostaria de saber. Como é que a senhora avalia, então, o que se tem falado muito também sobre sintomas de longo prazo, né? É algo que já se identificou em relação à Covid também, a Covid longa, digamos assim. Isso ocorre com a dengue também? Como é que você enxerga? Pode acontecer em diversas infecções virais, podem ser gatilhos, na verdade, para desenvolvimento de alguns quadros que a gente não consegue fazer ainda uma relação tão direta, tá? São coisas que estão sendo avaliadas ainda, mas o paciente pode evoluir com síndrome de fadiga crônica, com dores crônicas, mas não é algo tão relatado na dengue quanto a gente viu no caso da Covid, tá? Mas são sintomas que podem acontecer.
Doutora Luciana, é importante, então, que a gente tem falado muito só sobre os sintomas da dengue, né? O que você sente quando é infectado, os sintomas da dengue que se agravam, né? Quando tem a tendência de se agravar, mas a população também precisa ficar alerta, então, a esse outro quadro que não é tão falado, né? Eu, por exemplo, quando a senhora falou, né, é interessante uma neurologista aqui na mesa, né? Realmente é bem curioso, até porque não é muito falado. De que forma que a população pode chegar, por exemplo, buscando atendimento público com sintomas que ela acredita que sejam sequelas da dengue? É isso, assim, esses sintomas, esse quadro que eu falei na fase de recuperação não são sequelas, é uma doença que está em atividade, tá? É uma doença que é ativada pelo seu sistema imune. Então, você produziu anticorpos para combater o vírus, mas esses anticorpos vão ter uma reação cruzada e, infelizmente, vão atacar seus nervos periféricos, seu nervo óptico, sua retina. Isso pode acontecer. Isso não é uma complicação frequente na população, por isso que, inclusive, é pouco falado, mas ela acontece, e a gente tem que estar alerta em relação a isso. Alguns pacientes eles vão procurar atendimento e eles nem se lembram, nem associam que isso poderia, que eles tiveram um quadro infeccioso. A gente tem que perguntar ativamente, né? Às vezes foi uma dengue leve. Então, muitas vezes eles não associam, né? Começou a sentir formigamento nas mãos e nos pés, e esse formigamento foi piorando ao longo dos dias. Ele foi subindo para as pernas, né? Foi subindo para o braço. No dia seguinte começou a ter fraqueza para andar. E isso quando tiver um sintoma desse, a pessoa precisa procurar assistência médica, sim, e relatar esses sintomas, relatar que está na fase de recuperação de um quadro infeccioso, porque isso pode, sim, ser uma síndrome de Guillain-Barré, né, o nome técnico da doença que está mais relatada, periférica, relacionada à dengue. E uma outra são as alterações visuais, que as pessoas têm que ficar atentas, isso é muito pouco falado, né, é importante procurar, sim, um oftalmologista para dar uma olhada, avaliar se realmente pode ser alguma ativação aí do sistema imunitário, desencadeada pela infecção, né? Não é mais a infecção, a pessoa está curada, mas a infecção pode desencadear isso. Agora, doutora, e os profissionais de saúde das redes pública e privada, eles estão preparados para fazer essa associação? Porque a gente viu na Covid que as emergências de atendimento ali e as sequelas foram sendo descobertas ao longo da epidemia. No caso da dengue, dessas doenças que podem se desenvolver após a infecção por dengue, os profissionais de saúde estão preparados para perguntar logo de cara, olha, você teve infecção por dengue? Ou não fazem essa associação ainda, na maior parte das vezes? A gente tem uma pobreza ainda na literatura em relação a complicações neurológicas relacionadas à dengue. Quando a gente fala dessas coisas, a gente está falando de relatos de caso, né? Um grupo de pacientes, que um grupo de pesquisadores foi lá e relatou. Tá? Então, a gente tem coisas pequenas ainda. Então, essa informação, muitas vezes, não é tão difundida. Mas o médico, quando ele está diante de um paciente que tem esse tipo de sintoma, a gente sabe que, normalmente, ele é desencadeado ou por um quadro viral pregresso. Então, essa pergunta costuma ser feita. O que, às vezes, acontece é que o paciente não associa e não procura atendimento. Ele acha que aquilo ali vai passar, que aquilo não é nada, ele começa a ficar fraco, às vezes ele não associa que pode ter relação. Então, isso as pessoas têm que ficar atentas. Tá? Fala-se muito no debate relativo à dengue, sobre a questão das crianças e dos idosos, né? São públicos específicos que merecem uma atenção maior num cenário como esse que a gente está falando. Eu queria saber, do ponto de vista da sua especialidade, quais são os pontos que merecem atenção quando se está falando de uma criança ou de um idoso acometido por dengue? Esses grupos são mais frágeis, digamos assim, o sistema nervoso é mais sensível a alterações da dengue, das complicações que a dengue traz para o organismo como um todo. Tá? O cérebro é um órgão extremamente sensível. Então, se a gente tem descompensação da nossa função renal, liberação de substâncias tóxicas durante o processo infeccioso, o cérebro começa a sofrer. Tá?
tá? E o idoso, em especial, crianças também têm essas repercussões, mas o idoso, em especial, é muito mais sensível para isso. Então, é um paciente que tem uma tendência maior de ficar mais sonolento, de começar a ter quadros confusionais, ele pode ter crises epilépticas. Então, se isso acontecer, isso já é um critério de gravidade para a dengue. Então, o idoso está em casa, está fazendo o acompanhamento, né, já tem um diagnóstico, ele começa a ficar sonolento, a família começa a perceber que esse idoso está confuso, é importante que ele volte para o serviço de saúde para ser reavaliado, porque isso pode ser um dos critérios de gravidade. A dengue, o comprometimento do sistema nervoso central, que é, né, sonolência, confusão. Não é uma sonolência só uma sonolência de cansaço, uma sonolência leve. É uma sonolência que você chama, a pessoa ela não consegue acordar de jeito nenhum, ela fica bem prostrada, né? Confusão, alteração de comportamento também pode acontecer. Então, às vezes, a pessoa fica mais agitada, agressiva, diferente do que ela era. Isso tem que estar, a família tem que estar atenta, porque, às vezes, o próprio paciente não percebe, né? No caso das crianças que estão com o cérebro em formação, tem algum ponto que lhe chama a atenção sobre isso? No sentido de comprometimento do neurodesenvolvimento, isso pode acontecer se a criança, infelizmente, evoluir para um quadro de encefalite por dengue, o que é extremamente raro. Isso pode acontecer na criança, pode acontecer no adulto, no idoso. A encefalite pode deixar sequelas. A encefalite é um quadro de penetração do vírus da dengue no sistema nervoso central, junto com resposta imunológica, e causar repercussões, né? E aí o paciente tem crises epilépticas, ele pode ficar confuso e ele pode ficar, infelizmente, com sequelas, né? Mas é um caso mais raro, né? Bem mais raro. Um ponto interessante que a senhora está chamando a atenção aqui, que falou-se aqui até o momento sobre os sintomas clássicos, né? A questão da febre, a dor nos olhos. Quer dizer, então, a senhora está chamando a atenção para outros sintomas que muitas vezes não são diretamente vinculados à dengue, mas que podem ser sinais de alerta, como foi colocado aqui. Isso, é importante estar atento do ponto de vista neurológico, né? Claro, assim, estar atento em relação à fase aguda. Então, os sintomas que a gente tem que estar atento em casa são essas coisas de alteração de consciência, ficar confuso, ficar sonolento, se eventualmente a pessoa tiver uma crise epiléptica que ela nunca teve, né? Isso a pessoa tem que estar atenta. E depois, na fase de recuperação, lembrar que algumas coisas podem acontecer e que tem tratamento, tá? Então pode ter quadro de neuropatia, de alterações visuais, isso precisa, e outras coisas mais raras, mas que é importante estar atento, que pode acontecer depois também, tá? Então tem a fase aguda da infecção, que a gente tem que estar esperto, e depois também na fase de convalescência. Não é ficar extremamente preocupado, mas é saber, né? O conhecimento ajuda muito. Obrigada, doutora Luciana. Bom, chegamos ao fim do primeiro painel. E agora... Desculpa? Não, tem a participação de cada um deles, né? Sim. E temos um debate agora, né? Debate. Exatamente, gente, me confundi aqui. E agora começa o nosso debate. Eu gostaria de colocar aqui uma pergunta da plateia que chegou, é o Lion Maciel da Silva. E aí responde quem se sentir mais à vontade. Ele pergunta: seria interessante ter uma unidade de saúde específica para esse tipo de doença e similares? Então, no mundo ideal, né, todas as doenças seriam atendidas por especialistas, mas é humanamente impossível você conseguir montar uma unidade de saúde só com especialistas para uma doença endêmica como essa, né? Em Brasília, nós somos 150, 160 infectologistas. É impossível, nem se todos passassem o dia todo atendendo só isso, dava. Então, a gente precisa de treinamento de toda a população. Todos os grandes hospitais públicos e privados têm treinamento dos clínicos, que sejam de outras especialidades, para fazer isso. Lá no Sírio, por exemplo, a gente abriu um ambulatório só de dengue. E a gente conseguiu fazer um ambulatório só de dengue com 5 infectologistas para atender o tempo todo. Mas essa é uma experiência pequena, localizada, assim, mas do ponto de vista de saúde pública, assim, não é possível. Unidades dedicadas, como o GDF fez, assim, onde tem a tenda de hidratação, onde tem um pessoal só para isso, são muito bem-vindas, né? Porque o fluxo é mais fácil quando você tem uma doença só, e aí o fluxo é mais fácil, o material, o insumo. Agora, os grandes pronto-socorros, assim, tem que estar abertos para as outras coisas, né? A gente lembra que na Covid, por exemplo, a gente tinha os hospitais todos fechados, quase só tinha Covid, a UTI era só de Covid, e as outras doenças foram muito prejudicadas. Quando chegava no hospital com outra coisa, a gente não conseguia, né? A Lu sabe. Assim,
um monte de gente. Diagnóstico oncológico foi atrasado, tratamento cardiológico foi atrasado, porque estava todo mundo focado na Covid. Então, a resposta é sim. Unidades dedicadas são muito úteis, mas são difíceis de fazer para uma doença com um número tão grande de casos. O senhor citou aqui a superlotação dos hospitais na época da Covid. Nós estamos com um número altíssimo de dengue, como o professor Breno falou, o pico, e outras pessoas também disseram, né, o pico ainda vai ser lá para fim de março, início de maio. O senhor considera que, pelo que o senhor vê na experiência dentro do hospital e o senhor conversa com os colegas, o senhor considera que chegaremos a ponto de o governo ter que lançar mão de hospitais de campanha para dar conta desse atendimento? Ou, pelo que o senhor vê, do jeito que está, com as tendas, já está fluindo bem? A gente tem uma vantagem, se é que dá para falar em vantagem, comparando a dengue com a Covid, que o número de casos extremamente graves é mais baixo, né? A complexidade do caso grave de Covid precisava de ventilador, ventilação mecânica, fisioterapia, uma equipe multidisciplinar, leito de UTI mesmo, e aí precisa de um hospital de campanha. Na dengue, os casos muito graves que precisam de internamento em UTI são uma fração muito pequena. Então, provavelmente, com tendas, com leitos para hidratação, que é a medida básica para a grande maioria dos casos, provavelmente será suficiente. Provavelmente a gente não precisar de hospitais ou UTIs para a Covid, embora o denominador seja enorme, o numerador de casos graves é pequeno, então, pelo menos isso nos dá uma vantagem em relação àquele desastre que aconteceu na Covid, né? Eu tenho uma pergunta aqui da Larissa Torres, que também acho que está aberta para todos, mas talvez o doutor Alexandre tenha mais condição de responder. Ela, que foi mencionada aqui rapidamente, a questão dos diferentes sorotipos, né? E a pergunta dela diz o seguinte: se uma pessoa que já pegou dengue por 4 vezes, se ela não pegaria novamente, se ela ficaria imune? Exatamente. Primeiro, sinto muito por essa pessoa, né? Coitada, 4 vezes, mas não pega mais. A gente tem sorotipos de 1 a 4 para dengue. Quando a pessoa pega dengue por um sorotipo, ela fica com a imunização homóloga, quer dizer, aquele sorotipo ela nunca mais terá na vida. E durante um período curto de tempo, até 2 anos, ela fica também com imunização heteróloga para todos os tipos. Então, quer dizer, quem teve dengue agora, eu tive, por exemplo, eu tive dengue há 4 semanas atrás. Ano que vem eu estou tranquilo, não terei nenhuma dengue. Acontece que essa pessoa ela vai manter a imunidade para aquele tipo específico, e depois do 2º ano, ela perde a imunidade para os outros sorotipos, e se ela tiver dengue por um dos outros 3, ela tem possibilidade de fazer um quadro mais grave, porque ela já tem uma resposta com anticorpos que vão se confundir, como a Lu falou, eles vão achar que eles sabem fazer o trabalho, mas não sabem. E isso vai fazer uma resposta inflamatória, uma hiperresposta, e são nesses casos que a gente vê os casos de óbito, de choque da dengue, dengue hemorrágica. Quase inexistente a mortalidade num primeiro quadro de dengue. Geralmente, isso acontece no 2º, 3º, por um sorotipo diferente, quando já se passaram mais de 2 anos, quando o organismo tem uma vaga lembrança de como combate aquele outro tipo. Então, a resposta é assim: quem teve 4 dengue não pega nunca mais. Quem teve um tipo de dengue está temporariamente protegido contra os 4 tipos durante 1, 2 anos. Está protegido para sempre para o tipo que ele teve. Esse ano a gente tem 90% de dengue 1 aqui no DF. Dengue 2, desculpa, dengue tipo 2. Então, quem pegar dengue agora, 90% das pessoas nunca mais vão pegar dengue tipo 2. Mas se tiver uma outra epidemia, no qual dengue 1 esteja circulando muito, ou 3, ou 4, que é mais raro, essa pessoa tem uma chance maior de fazer os quadros graves de dengue. E é para essa população, por isso que cada vez que a gente tem uma epidemia de dengue, a gente fica 2 anos tranquilo, e quando vem 3 anos depois, é o padrão que a gente estava falando, a gente tem uma epidemia maior e com mais casos graves, porque são pessoas previamente imunizadas, mas imunizadas só para um tipo e com a imunidade que piora a resposta aos outros tipos. A vantagem das vacinas, que a gente falou brevemente, é que as vacinas dão imunidade para os 4 tipos. Essa vacina não pode ser estudada para o tipo 4, essa que foi lançada agora, porque tinham poucos casos, é uma questão estatística, de novo. Mas ela é uma vacina que contém fragmentos dos 4 tipos virais. Então, a intenção é você ficar protegido contra todos os tipos, e os estudos mostraram que a resposta foi bem boa, 95% de diminuição de hospitalização, 75% de proteção contra a dengue clínica, para o tipo 2, que é o tipo mais frequente, agora 93%. Então, assim, respostas boas dessa vacina. Tem uma diferença das 2 vacinas, que foi lançada há alguns anos atrás, que a Dengvaxia,
ela só pode ser feita em quem já teve dengue. Justamente por essa mesma questão. Quem não teve dengue, quando se vacinava com a vacina antiga, quando tinha dengue, podia ser uma dengue mais grave, porque a imunização não era tão boa. Essa vacina nova pode ser feita para indivíduos que já tiveram dengue ou não tiveram dengue e imuniza contra os 4 sorotipos. Ou seja, é absolutamente fundamental a pessoa fazer teste para saber se teve dengue ou não, né? Para a vacina antiga, mas para a vacina nova, não, porque essa vacina que foi lançada agora, que é a Qdengue, é uma vacina que ela funciona igualmente para quem não teve dengue ou para quem já teve dengue. Então, essa vacina é segura para os 2 grupos. Eficácia e segurança foram demonstradas, já tem mais de 6 anos de estudo. O Brasil participou do estudo, tem estudo nas Filipinas também. Essa vacina é uma vacina bem boa, melhor do que a anterior, que tinha imunização mais baixa e também que era perigosa para quem nunca teve dengue. Eu tenho uma curiosidade, fala-se muito dos diferentes sorotipos e de que, em alguns lugares, teria o sorotipo 2 e 3, se eu não me engano, né? Aqui tem sido o sorotipo 2, né? Mas, em outros lugares do Brasil, tem outros sorotipos. Eu queria saber, primeiro, por que essa diferença de sorotipos e se existe algum sorotipo mais grave do que o outro. Alguns estudos mostram que infecções por sorotipos 2 e 3 parecem ser um pouco mais graves, mas, na verdade, o que causa gravidade mesmo é a infecção por um segundo sorotipo diferente do primeiro. Então, assim, se você tiver infecção pelo sorotipo 2 ou 3 e for a sua primeira, provavelmente você pode ter quadros um pouco mais sintomáticos, mas não necessariamente graves. Agora, se você tiver uma infecção por qualquer um dos sorotipos e tiver por um sorotipo diferente, aí você está com um risco maior de ter um quadro grave. Essa dança dos sorotipos, que um ano é 1, outro é 3, é justamente pelo que eu falei antes. Quando você tem muito dengue 2, como agora, essa população toda, 100 mil, 200 mil pessoas, não sei quantos teremos, vai estar toda imunizada para dengue 2. Então, dificilmente, a gente vai ter, nos próximos anos, um surto grande por dengue 2. E aí, o tipo de sorotipo que vai imperar vai ser, sei lá, 1 ou 3. O 4 é mais raro, mas fica oscilando entre 1 e 2, às vezes aparece um 3. Então, isso depende da dinâmica das infecções e da imunidade que a população vai ganhando ao longo do tempo para aquele sorotipo específico. Obrigada, professor. Temos mais perguntas aqui do auditório. A Maiara Santos faz 2 perguntas. A primeira para o professor Breno. Existe uma tendência da curva de casos ter queda antes do pico? Eu acho que o doutor Alexandre deixou claro que pode acontecer, porque a gente teve esse fenômeno, inclusive, né, na Covid, a gente faz uma projeção e a curva ela faz um shift left, né, um shift right, ela depende, ela anda. Então, pode acontecer antes, são diversos fatores, especialmente fatores de contexto, né, nós temos fatores climáticos que influenciam, nós temos fatores de ação do GDF, das pessoas, né, que influenciam nisso, e a gente pode, sim, é possível. Agora, se vai acontecer ou não, depende de coisas que estão no nosso controle e coisas que não estão tanto no nosso controle, como as questões climáticas. Mas é claro que é perfeitamente possível. Ou seja, mais uma vez aí o papel do Estado, né, tem que ser forte, tem que entrar fortemente, e a população também tem que se envolver e cada um fazer a sua parte aí para a gente ter a redução de casos. A outra pergunta é para o doutor Alexandre, se existe tendência... Não, desculpa. Eliminar o mosquito da dengue não provocaria um desequilíbrio do ecossistema? Então, a única experiência que a gente teve... a gente não teve nenhuma experiência de eliminação total do mosquito. Como eu falei, a experiência bem-sucedida na Austrália é com o Wolbach, que não elimina o mosquito. Você só infecta o mosquito com a bactéria, ele continua, a população de mosquitos continua lá, e lá não se mostrou nenhuma alteração de ecossistema. Estratégias como o mosquito da Oxitec, por exemplo, que reduz, ele não consegue eliminar. Então, provavelmente, eu acho que eliminar qualquer espécie causa desregulação no ecossistema, a gente não sabe em que monta. Mas, atualmente, nenhuma das abordagens que a gente tem, seja fumacê, controle ambiental, mosquito transgênico, Wolbach, nenhuma delas elimina o mosquito. Então, embora isso possa acontecer, isso ainda não é a realidade palpável. Eu tenho uma pergunta aqui também para o doutor Alexandre, que é feita pelo colega, né, o doutor Rodrigo Gurgel. Ele pergunta se você enxerga o Aedes do Bem como uma estratégia de controle de saúde pública e o Ministério da Saúde recomenda essa técnica. Qual é o posicionamento em relação a esse avanço? Então, não tem posicionamento oficial do Ministério da Saúde. Eu acho que o Aedes do Bem é uma estratégia válida
parece que os estudos com Wolbachia, que é o Aedes infectado, são mais consistentes. Tem mais estudo na literatura e com resultados mais expressivos. Embora as duas coisas possam ser utilizadas. Como eu falei, dificilmente qualquer das tecnologias vai ser capaz de atender o quantitativo necessário para um país com a nossa população e com as nossas dimensões. Como no HIV, por exemplo, a gente usa prevenção combinada. A gente fala de preservativo, tem PEP, que é profilaxia pós-exposição, tem PrEP, que é pré-exposição. Então, acho que fazendo todas os tipos de prevenção combinadamente, o resultado pode ser melhor. Então, acho que o Aedes do Bem é uma das possibilidades, mas, como única possibilidade, não acho que seja a solução para o nosso problema. Mais uma pergunta do auditório, José Carlos Vieira. E a questão dos assintomáticos é um risco? Ele interfere bastante no número de notificações? Então, assintomático, temos dois problemas, né? A gente tem um bom percentual de indivíduos assintomáticos, a literatura é muito variável, de 30% a 70%. Quando fala um número tão grande, a gente não sabe, né? 30% a 70% é um range muito grande. Mas talvez metade das infecções por dengue sejam assintomáticas. O indivíduo assintomático não corre nenhum risco. Assintomático não desenvolve, o indivíduo que desenvolve dengue grave, ele fica sintomático. Mas o grande problema do assintomático é que ele já fica exposto à dengue sem saber que foi exposto. E aí, quando ele tem a segunda dengue, vão perguntar para ele, a primeira dengue? Tem. Então fica tranquilo que a sua primeira dengue pode não ser. E aí ele pode fazer aquela ADE, que é aquela resposta mediada por anticorpos, e ter uma dengue grave, que só ocorreria na segunda. Então, a gente, quando está no consultório, pergunta, você já teve dengue antes? Você fala, não, então fica tranquilo que é a primeira dengue. Mas a gente tem que lembrar sempre que tem esse contingente de indivíduos assintomáticos que estão propensos a respostas imunológicas mais graves, desenvolvimento de formas graves de dengue, e sem saber disso. Agora, um número tão alto de assintomáticos, a gente já ouviu especialista dizendo que quando o mosquito, a mosquita, né, pica uma pessoa que está com dengue e ela se infecta com o vírus e ela pica outra pessoa e isso se prolifera. É uma questão que agrava também, nesse aspecto, essa questão do assintomático. Então, para isso não. O que pode acontecer é um mosquito que já tem, que está transmitindo, picar várias pessoas, porque ele pode fazer vários repastos, uma característica do mosquito ou da mosquita. Mas, quando ele pica alguém com dengue, ele se infecta, quando ele vai picar outra pessoa, ele não passa dengue para essa outra pessoa. O vírus precisa de um tempo de maturação no sistema digestivo do mosquito, e só depois de alguns dias ele vai estar apto a transmitir para outra pessoa. Então, o mosquito não é um transmissor de dengue, que ele pegou dengue de você e passou para outra pessoa. Ele precisa já estar com dengue, passando para várias pessoas. Então, nesse sentido, não é um risco. O assintomático, dengue não é uma doença transmitida de uma pessoa para outra através da picada do mosquito. Bom, gente, eu vou pedir licença para vocês, antecipar em 30 segundos aqui o nosso encerramento do painel. Agradeço muito a participação de todos vocês nesse primeiro painel. Lembrando que esse é um evento produzido pelo Correio Brasiliense, Dengue, uma luta de todos. Eu passo a palavra para a Andréa Nalini, por favor. Obrigada. CB Debate, Dengue, uma luta de todos. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, faremos um breve intervalo. Até já.